Realmente a pecuária nacional, à medida que ela começa a ter mais exposição ao mercado mundial, a gente vai estar mais vulnerável a diversas variáveis Sim. que compõem o nosso preço da arroba, né? Então, hoje em dia, o dólar não impactava tanto no preço do boi. Hoje ele faz preço. Ano passado a gente viu o câmbio saindo de 5 para a direção de 6. Esse ano a gente sai na direção de 6 para a direção de 5, sai de 6,20 para 5,30. Então isso traz realmente rearranjos, né? Então a gente está num ano de oferta muito expressiva, vamos bater o recorde de abate no Brasil esse ano, mas os preços estão relativamente estáveis e até com viés de alta muitos meses, né? A gente vê que tá em fruto de uma demanda muito aquecida. O mercado interno ainda é muito importante, fala-se muito de exportação, que é uma novidade, cada vez ganha-se mais peso, mas 70% da carne ainda fica no mercado interno. Então, o principal formador de preço da arroba do boi no Brasil é o mercado interno ainda. E a exportação, por sua vez, está muito aquecida. Então, a gente tem aí, esse ano, um momento peculiar, porque o mercado interno está bastante demandado, a gente está em níveis de desemprego baixo, mas com um poder de compra menor que o ano passado. A gente está vendo que esses juros mais altos, inflação, ela compromete o poder de compra da população. Mas a gente está com consumo aquecido do mercado interno e esse excedente que a gente exporta ajuda a aliviar um pouco essa pressão também. No campo da exportação, esse ano está sendo galáctico. A gente está aí 15% acima do ano passado, que já foi um recorde. A gente viu o mês de setembro, agora foi impressionante. Quando a gente começou a analisar mercado pecuário na Datagro, um mês bom de exportação já era 150 mil toneladas, 180. No mês passado, exportamos acima de 300. Só para a China foi 190. Tudo que o Brasil exportava num mês, só um país comprou. Então, realmente, essa escassez que se tem de boi no mundo está começando a dar uma consequência para o Brasil, porque aqui a gente tem uma carne de qualidade, muitas vezes tentam nos criticar por não ter outros elementos para criticar, que a gente é muito competitivo em custo, né? Mas o Brasil está muito bem, fazendo a lição de casa, cada vez mais garantindo animais com mais sanidade. A gente foi livre de aftosa esse ano pelo OMSA, né? Então foi uma conquista muito grande do Brasil. A gente buscava isso há muito tempo. Então são N fatores que estão fazendo a pecuária nacional ficar numa posição muito estratégica. E outras cadeias produtivas que não olhavam pecuária hoje estão muito interessadas. Está começando a ter pecuária em lugar que não se tinha. A gente foi para Pernambuco recentemente, posso mencionar nossos amigos aqui da Master Boi, um frigorífico expoente recente em Pernambuco, está mudando a realidade nacional. É um frigorífico que está começando a exportar cada vez mais sua produção. Então, a gente vê que a pecuária tem, assim, sintomas e sinais de evolução em diversos estados. Não é só São Paulo mais, tem muito confinamento aqui, tem confinamento no Tocantins, tem confinamento na Bahia, crescendo muito. Então, lugares que não eram tradicionais e ter uma pecuária mais intensiva, os confinamentos não param de crescer. Então, é muito legal, porque a gente está num campo já de muita eficiência e tem um oceano azul a ser explorado, né? Porque hoje, todo o abate nacional das 40 milhões de cabeças que a gente abate, cerca de 8 milhões são provenientes de confinamentos tradicionais. Então, a gente tem muito campo para intensificar a nossa engorda e realmente a gente está muito entusiasmado com os próximos anos da pecuária. João, para a gente fechar esse bloco aqui, uma pergunta, então, falando de exportações. Você mencionou números expressivos da China, né? Eu queria que você fizesse um recorte desse segundo semestre. Aqui a gente vem a China exportando muito, como sempre, e uma redução dos embarques dos Estados Unidos. Se fizesse uma análise desse curto período de agosto para cá, que era a expectativa, como seria, né? Que ótima pergunta, legal analisar mercado agropecuário comum, porque toda semana muda, né? Então a gente realmente estava uma expectativa muito forte. A China, ela sazonalmente, ela compra mais no segundo semestre. A gente tem aí os Ano Novo Chinês, né, que é sempre em janeiro, fevereiro, realmente muda muita coisa. Então a China tradicionalmente compra muito em setembro, novembro, isso está acontecendo, só que o volume que ela comprou em setembro foi muito grande. Então agora alguns amigos estão na China nesse momento, está tendo uma feira por lá, que é a CEAA, que é uma feira muito famosa. Então a China dá alguns sinais que tiram um pouco essa força que se via em setembro, porque realmente ia ser difícil imprimir aquilo lá. Todos foram um pouco surpreendidos, né, com o tarifaço do Trump, e realmente comprometeu muitas ações. A gente viu que essa tarifa de 50% num patamar que a gente já tinha de 26%, realmente fica impraticável mandar carne para lá, mas o Brasil, nos primeiros 6 meses, bateu o recorde de produção para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje representa cerca de 10% a 15% de tudo que a gente exporta, mas tem um dado muito legal, Isaac, de tudo que os Estados Unidos importou esse ano, 22% foi do Brasil. O Brasil exporta uma carne para os Estados Unidos que chama Streaming Beefs, que é os retalhos, é o que sobra do frigorífico. Miúdos, né? Os miúdos e retalhos de carne que fazem o ground beef deles, que é a parte da carne moída. Hoje, 50% da carne norte-americana é carne moída do consumo.
esse negócio de comer steak à vontade, rodízio, isso aqui é um privilégio brasileiro. Lá você vai comer um bife, lá você vê quantos ousis tem, né? Quantas gramas tem nesse bife. Então, o norte-americano, no dia a dia, come muita carne moída. E o Brasil é muito importante como fornecedor de carne moída para os Estados Unidos, porque ele tem um boi muito pesado lá, que tem muita gordura. Então, misturar com essa carne do Brasil mais magra para fazer as operações, principalmente de fast food, a gente já viu muita gente reclamando lá. O preço de carne nos Estados Unidos está em patamares recordes. De carne no varejo, de carne boi, propriamente dito de fato, reposição também. Tem uma crise estrutural que é nos Estados Unidos que vale a pena outro programa para a gente comentar isso. Mas o fato é que a consequência é que a carne está muito cara lá. E o Brasil é importante para poder amenizar um pouco essa alta de preço no mercado interno norte-americano. Então, a gente vai acompanhar, né? A semana foi muito construtiva, a reunião do presidente Lula com o presidente Trump, né? Então, eles já estão num caminho de entendimento. A expectativa agora é que o mercado tenha um acordo nos próximos meses. Acho que é uma questão de tempo. Realmente nós somos muito importantes um para o outro. Não pode ficar tanto tempo assim as porteiras fechadas. E a China é sempre uma incógnita, né? O maior comprador de carne do Brasil, mas a China tem algumas surpresas, né? A gente comenta na Faria Lima que as principais variáveis, principais complexas de se olhar é câmbio, petróleo e China, né? Realmente, você fala exatamente o que vai acontecer nos próximos meses lá é um pouco complexo. Eles estão com salvaguarda, que é um estudo para entender qual medidas vão poder prover contra o mercado brasileiro, que realmente colocou muita carne lá e os produtores reclamaram, a carne do Brasil muito competitiva, mas, de qualquer maneira, seja qual for a consequência dessas crises, o mundo vai precisar de carne do Brasil, porque não tem outra geografia, Argentina, Austrália, nossos competidores não conseguem expandir produção. E o Brasil tem condição de fazer isso de maneira serena.